Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro messiânico conhecido como Isaías. Glória a Deus. E o livro é Isaías 53. Vamos fazer a leitura do versículo 4 em diante. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Pai, trabalha no nosso meio nessa noite. Não nos deixa nem confundido, nem envergonhado. Que o teu amor opere na plenitude nessa noite. Glória a Deus. Todos encontraram? Isaías 53. 53. 504. Glória a Deus. Esse livro, ele vai falar sobre o Messias, o quanto foi necessário ele padecer, sofrer por cada um de nós, e vai falar a respeito da substituição, que Cristo ele veio para substituir o homem. Na esfera espiritual, a qual o homem, o primeiro Adão ele pecou e precisava haver um segundo Adão. Então vamos fazer a leitura com a guia do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Isaías 53, versículo 4 fala assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enferma. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartiria ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Santo é o Senhor. É uma palavra a qual o Senhor, fez justiça através do Messias.
Através de Jesus Cristo, houve justiça, houve a substituição. Só a graça tem um poder de substituir, né, o homem. E a graça era o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E esse verbo se chama Jesus Cristo. Então, quando você olha, né, para o plano de Deus, da criação do mundo, você vai ver ali, né, a criação do homem e depois a criação da mulher. O Senhor já tinha criado ali o jardim do Éden, separou aquele lugar para a moradia do homem e ele cultivar a terra e desfrutar de todo esse processo. Aí é chamado graça, a plenitude da graça. Mas quando o homem ele cai da graça, né, ele morre espiritualmente, houve um desligamento do homem chamado Adão do nosso Senhor, né, nosso Deus. Então, agora o Senhor, ele já tinha visto a queda do homem e ele foi lá e visualizou todo o processo e viu: eu vou ter que mandar o meu filho. E o Filho de Deus, ele não foi gerado de Maria e José, porque senão não tinha como haver uma substituição do plano de Deus, de resgatar o homem, porque o homem adâmico, ele era um homem caído, e todos os homens que fossem gerados através de Adão, era homem caído. Mas aí Deus mandou o seu anjo e dizer a Maria: mulher agraciada, mulher cheia de graça, você vai ter um filho, e o nome desse filho é o Messias, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. E ali ela creu, mas ela teve que fazer a indagação: como se eu sou virgem? Né? Todos conhecem a história. E ali o Senhor Jesus, ele foi gerado através da palavra e do Espírito de Deus. Então, quando ele nasce sem a imputação do pecado. Por isso que há a substituição, a redenção da graça. A redenção de Deus é enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para resgatar de volta aquilo que foi desligado no mundo espiritual. Então, Cristo, quando ele nasce, o verbo encarnado agora, gerado pela palavra e gerado também pelo Espírito de Deus, nasce aquela criança. Aí o que é que a Bíblia fala? Que ele se fez pobre. Mas ele era rico. Ele se faz pobre, ele agora vai nascer ali numa manjedoura, né, para confundir o inferno, para confundir Pilatos, né? E ali houve uma confusão no inferno. Quem é que vai nascer de uma mulher, como está escrito na palavra, que vai pisar na minha cabeça? E ali o diabo começa a maquinar uma forma, porque ele desconfia, ele não tem a certeza, ele desconfia que Cristo ia nascer. Então ele mexe no sentimento do homem, para o homem agora matar as crianças. Santo é o Senhor. E aí nasce o Senhor Jesus agora ele cresce, começa a fazer o projeto principal, anunciar o reino de Deus. Só que a palavra de Deus menciona que o profeta Isaías dizia: ele vai sofrer, ele vai ser moído. Só que ele vai ser moído, ele é moído agora na carne, ele é moído na alma e no espírito. Santo é o Senhor. Então, quando ele recebe aquelas chicotadas com lâminas que corta a sua carne, ou seja, desfigurou ele. A palavra em Isaías 53, 2, 14 fala que ele foi desconfigurado de uma forma que não o reconheceram como homem. Você sabe o que é isso? Ele recebeu uma chicotada, ele foi moído na sua carne, ou seja,
na carne de Cristo foi imputado o meu, o seu, o nosso pecado. Todos os pecados da humanidade foi imputado na carne de Cristo. Santo é o Senhor. Quando fala a respeito aqui, ó, onde é que fala aqui da paz? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, a paz agora está falando do plano emocional. As doenças psicossomáticas, as doenças que afetam a mente do homem, que aí vem bipolaridade, vem ansiedade, que é a crise de ansiedade que tem afetado a humanidade, né? Depressão, ele recebeu. Então, o castigo que traz a paz é porque ele recebeu o medo, a angústia, a aflição, tudo ele recebeu no sentimento da alma, das emoções. Porque a alma ela vai receber a informação, né, das emoções, do desejo e o que mais? Sentimentos, né? Pronto. Então ele recebeu todo esse sentimento, porque ele tem que ser ligado ao homem carnal. Você entende isso? Então ele teve que ser ligado para haver uma substituição, a justiça de Deus se cumprir na vida de Cristo para a nossa vida, tem que haver uma substituição. Então ele tem que sofrer nas 3 instâncias. Você entende isso? Então é necessário nós entendermos o sofrimento de Cristo para haver uma conscientização em nós para entender o que é a graça. E o que mais o povo fala é o quê? Já falei muito. A graça é um favor imerecido, mas a graça é um favor merecido. Porque Cristo mereceu. Ele passou por aquele processo e agora a graça é merecedora para mim e para você. Receber essa graça de um favor, de um impacto. Porque a palavra fala aqui que nós era como ovelhas perdidas, cada um seguia o seu próprio caminho. Alguma coisa passava, olha a ovelha. A ovelha, quando o pastor ele não coloca, né, é tipo um mel no ouvido da ovelha, vem mosquitos e começa a fazer barulho no ouvido e ela começa a sair sem direção. Você entende? É por isso que o homem caído, ele seguia o seu próprio caminho. O homem carnal, o homem caído, com a natureza adâmica, o que acontece com ele? Ele agora, por ter sido desligado de Deus, ele tem sentimentos ruins. Sentimento de angústia, de tristeza, sentimentos de querer matar, sentimento de ódio, de raiva, de angústia no seu coração. O homem caído, ele recebe isso. Mas o homem que é ligado no Espírito de Deus, ele é transportado para o lugar da paz. Está vendo aqui? O castigo que traz a paz, você é transferido para o lugar de direito, porque você deixa de ser um homem desligado para ser um homem ligado em Cristo Jesus. Cristo te ligou no Espírito. Ele te trouxe de volta a essência de filho. De você andar na plenitude da graça, você andar no poder de Deus, você caminhar com uma consciência do céu. É você dizer: Pai, eu te dou graças porque tu me ouve. Pai, eu te agradeço porque eu já sou curado. Pai, eu oro pelo enfermo e eu sei que tu já curou, Senhor. Você entende? A consciência, ela muda. Então, quando você começa a entender o que de fato Cristo sofreu, para você não sofrer mais, você aí para de andar no engano que o diabo ele fica mentindo. E é o que muitas pessoas ficam pregando, que a gente tem que ficar sofrendo mesmo. Mas Cristo, ele, o castigo que traz a paz, ou seja, ele recebeu o castigo para você ser livre, para você ser pleno, para você ter paz no seu espírito e na sua alma. Você ter paz.
A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Está mexendo aonde? Na sua emoção. Está mexendo com a sua mente. Glória a Deus. A paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus. Você está entendendo isso? Santo é o Senhor. Glória a Deus. Hoje tu estava dormindo e foi parar na outro dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Então Cristo, esse texto de Isaías é o plano da regressão. Ele passa no processo de substituir o homem, ele tem que sofrer para quando ele morrer e ser ressuscitado através do Espírito, aí o Espírito Santo vai lá e ressuscita ele, e aí agora ele recebe o poder, ele recebe a autoridade. Por isso que ele fala: a mim foi-me dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Porque agora ele é pleno. Ele cumpriu o processo. Ele resgatou o homem Glória a Deus. de novo. Amém. Porque a ovelha que era perdida, ou seja, eu sou ovelha. Eu estou substituindo vocês que são ovelhas perdidas. E agora eu vou ser levado ao matadouro, eu não vou abrir a minha boca. E a palavra fala que não houve palavra de transgressão na boca de Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o Senhor. Então ele sofreu, ele padeceu, mas ele não reclamou. Aí a palavra fala também que Cristo foi levado ao Getsêmani. Ao ele está ali no Getsêmani, a palavra fala que ele recebeu toda a aflição. Ali houve um processo assim rápido de que ele percebeu que Deus estava virando as costas para ele. Que ele ia receber todo o pecado da humanidade. E a palavra fala que aonde abundou o pecado, não, houve um pecado, houve a separação. Onde tem pecado, tem morte. Então ia ter que haver uma separação de Deus com Jesus Cristo. Você entende isso? Aonde habitou o pecado ali, Cristo se sentiu angustiado numa proporção extrema. Uma angústia foi tão extrema que ele suou sangue. Isso é uma pressão de tanto estresse. É uma bomba ali de emoções no corpo de Cristo, na mente dele, que o corpo dele transpirou sangue. Você entende o que é isso? A tristeza dele, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas olha que ele recebe, quando ele sabe que ele vai para a cruz. A qualquer momento ele vai para a cruz. Ele sabia que ele ia tomar a taça da ira de Deus, porque todo o pecado da humanidade ia cair sobre ele, e ele precisava tomar aquela taça daquela ira. Por isso que quando você entende o plano da redenção, você é um novo cristão. Aleluia. Quando você entende o plano da cruz, acabou para Satanás, meu amigo. Você entendeu quem de fato você é, o que você é na graça de Deus. Você entende quem você é, o que você pode fazer. A palavra de Deus diz que quando Cristo foi embora, ele mandou o Redentor, ele mandou o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade e andar em poder, em plenitude, em abundância de vida. Ele que falou isso. Aleluia. Ele está dizendo: você vai curar os enfermos, você vai fazer obras maiores do que eu. Creia que você vai fazer obras maiores. Creia que você está ligado em mim e eu estou ligado no Pai. Aleluia. E nós três se tornamos uma só. Você entende o que é isso? Amém. É muito poder. Glória a Deus. É muita graça envolvida. Não. Santo Deus. Glória a Deus. O que a cruz faz? Para você entender, vou fazer uma leitura aqui rápida. A cruz foi o momento em que cumpriu completamente a identificação da substituição. Na substituição de Cristo, ele deveria tomar o lugar do perdido para que o perdido fosse achado. Tá entendendo? Aí vem a outra. Tomar o lugar do maldito para que o maldito se tornasse a bênção.
tomar o lugar do inimigo de Deus para que a reconciliação pudesse acontecer. Tomar o lugar do doente para que o doente fosse curado. Tomar o lugar do oprimido para que o oprimido encontrasse descanso. Tomar o lugar do prisioneiro para que o prisioneiro pudesse ser livre. Tomar o lugar do miserável para que o miserável encontrasse a abundância. Tomar o lugar do morto para que este revivesse. Então Cristo, ele toma o lugar do morto para o morto reviver. Você está entendendo o que é isso? Você lembra de Lázaro? Ele tomou o lugar de Lázaro para Lázaro reviver. Ele entrou com a sua mão forte. Ele entrou com a sua voz poderosa. Ele entrou no plano espiritual. Ele resgatou o espírito de Lázaro de volta. Quando ele resgatou, ele falou: Lázaro, vem para fora. Quando ele falou isso, Lázaro teve que sair do mundo espiritual e o corpo teve que voltar ao estado normal. Ele estava em estado de decomposição. Todos os seus órgãos teve que voltar para o seu devido lugar. Todos os seus nervos, o sangue teve que voltar a circular. O cérebro voltou a funcionar. O coração, os rins, tudo voltou a funcionar. Só faltava o espírito. Então ele falou que Lázaro, vem para fora. Ele resgatou no espírito, jogou de volta dentro do corpo e o corpo voou. Veio voando para o lado de fora, cumpriu a palavra. Vem para fora. Ele recebeu o baque do poder. O espírito estava vagando lá no mundo espiritual. Mas quando entrou de volta no corpo físico, o poder foi tanto que ele voa. Ele vem voando e para na frente do sepulcro. Você está entendendo isso? Você está entendendo que poder é esse? A gente não está falando de algo comum, a gente está falando de algo grandioso. É muito poder que eu e você temos a capacidade de exercer isso. Se tivermos a consciência de quem nós somos. Não adianta você caminhar e dizer: eu tô na graça de Deus. Eu estou orando em línguas. Eu estou vivendo o novo. Você está vivendo mesmo? Porque eu viver o novo em Cristo Jesus é o seu espírito estar ligado no Espírito de Deus, porque a redenção, a substituição, o seu espírito era um espírito decaído, mas quando você aceitou Jesus Cristo, renunciou o mundo, desceu as águas do santo batismo, você recebeu o Espírito de Cristo novo, um espírito ressurreto, a vida em você, a vida está dentro de você. Então a morte ela tem que sair, a doença tem que sair de dentro de você, porque você recebeu o espírito de vida. Então se há vida em você, você tem que dizer: célula, você vai ter que morrer. Célula do câncer, você vai morrer, porque há vida em mim, há poder em mim, e eu creio no meu Cristo ressurreto. Ele não é um Cristo morto, ele é um Cristo ressurreto. Ele ressuscitou. Preste atenção que eu vou falar com você. A palavra de Deus fala que Cristo morreu e no terceiro dia as mulheres anunciou, que ele já tinha anunciado, e as mulheres anunciaram também, dizendo: Cristo anunciou que no terceiro dia ele ressuscitava. Teve 2 camaradas que disse assim: eu vou atrás de esquentar o meu corpo. Mas como é isso, não? Está na Bíblia? Está lá os 2 discípulos no caminho de Emaús. O caminho de Emaús quer dizer águas quentes. Ele queria esquentar o corpo físico em águas quentes. Você está entendendo? Então eles saíram andando para Emaús e Cristo apareceu para ele e disse: o que é que vocês estão... Para onde vocês estão indo? O que é que vocês estão fazendo? Você é forasteiro, você não sabe o que é que aconteceu, não? Aí começou a falar de Cristo e Cristo começou... Não, Deus abençoe. Cristo começou a anunciar algumas coisas sobre ele. Aí eles foram indo, caminhando com Cristo. Aleluia. E quando Cristo agora ia passar da casa, ele: não, você é forasteiro, dorme aqui conosco, vamos ceiar conosco e você vai repartir o pão. Vai fazer assim aqui, você vai fazer a oração. Aí ele fez a oração. Quando fez a oração,
eles aí é Cristo. Coração esquentou. Aí eles começaram a matutar, mas vocês não perceberam não que quando ele falava, o coração esquentava, o que é que eles queriam? Esquentar o corpo. O que é que a palavra fez? Esquentou o coração. Glória a Deus. Você está entendendo? E eles Ele esquentou o coração por causa da palavra. A palavra, ela tem vida. Glória a Deus. A palavra, ela tem poder. Você tem que crer e mergulhar na palavra. Aleluia. É você não ser uma pessoa normal, uma pessoa comum. Comum já tem um bocado aí. Seja diferente. Amém. Ande em poder. Glória a Deus. Ande em plenitude da graça. Ande vivo dentro da palavra. Aleluia. É você mandar embora. Vem pensamentos contrários do que está na palavra, você repreende. Glória a Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus aqui na terra. Aleluia. Você perdeu, Satanás, porque você está dizendo isso, mas a palavra de Deus me fala que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E tudo se fez novo. Se fez novo, o que você está dizendo é mentira. Você tem que saber o que está escrito para você rebater o que o diabo fala na sua mente. Então, quando Cristo substituiu o homem natural, ele trouxe o homem para o âmbito espiritual e disse assim: já paguei o preço. Glória a Deus. Quando Cristo agora ele está na cruz, a palavra fala, ele não foi ferido na chicoteada até chegar ali, mas ele foi transpassado com uma lança. E por ele ser transpassado ali, representa o quê? Vamos aqui. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que as dos outros filhos dos homens. Ou seja, ele foi desconfigurado, ele foi transpassado com uma lança na carne. Você entende isso? Ele sofreu, ainda recebeu fel, que é o vinagre ali, nos seus lábios. Ele pediu um pouco de água, deram fel nos lábios dele e ainda enfiaram a lança. A lança, quando transpassou ele, terminou de cair as gotas de água. Todo o sangue dele foi lavado, saiu do seu corpo, dizendo que aquele primeiro sacrifício que o Deus fez para pegar aquela pele do animal, para colocar no homem, caiu a primeira gota de sangue do animal. Mas agora eu, como ovelha, estou derramando todo o meu sangue. Agora eu vou também terminar de derramar a água da vida. Estou derramando por você. Você entendeu agora? Os códigos que estão ali por trás da palavra, se você não entender o que está escrito, você não pedir e mergulhar no Espírito Santo, você vai fazer uma leitura comum. Você vai ser um cristão comum. Você tem que ler para gerar poder, Santo Deus. virtude do que você está lendo. Você tem que ver as palavras saltar. É você mergulhar na palavra, você viajar com a palavra. É você fazer uma viagem de transição de tempo. Passado, presente e futuro. O que é que ele tem para você? Ele te viu perfeito. Ele já te viu lá redimido. Ele já te viu uma pessoa grande. Mas você que tem que acreditar. Você tem que confiar. Você entende isso? Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Aí fala assim, ó, a identificação de Cristo com o homem corrompido fez com que ele fosse feito espiritualmente à semelhança do pecado, morte e maldição que o ser humano se tornou após a queda. Quando Yahvé alerta ao homem sobre o pecado, em Gênesis 2:17, o texto em hebraico diz literalmente, morrendo, morrerás, e não certamente morrerás, como está em nossas traduções tradicionais.
Está dizendo, morrendo, morrerás. Você entende isso? Então fala assim, provavelmente para eliminar a redundância do morrendo, morrerás, os tradutores optaram por usar o termo que tornasse o texto mais agradável do ponto de vista literário. Mas o que parece ser uma redundância no fundo não é simplesmente porque o morrendo se refere a um fenômeno e o morrerás se refere a outro. Morrendo, morrerás quer dizer que ao pecar, o espírito do homem se corromperia, fazendo com que, espiritualmente, o corpo do homem não teria... Não. O espírito do homem se corromperia, fazendo com que ele perdesse a comunhão e a vida do Zoe de Deus. Morrendo espiritualmente, o corpo do homem não teria condições de manter sua imortalidade, já que ser imortal era um atributo que possuía enquanto estava conectado com a vida perfeita de Deus. Ao morrer espiritualmente, o corpo do homem se corromperia e envelheceria até perecer, se encaixando perfeitamente com o aviso, morrendo, morrerás. Observe a pessoa que está numa assembleia, numa batista, numa Deus e Amor, e observe quem está na CCB. Há um brilho estampado na face, ou seja, você foi reconectado no seu espírito com o Espírito de Deus. Não é que os outros não estão. Observe que os outros, há uma diferença ali na questão do batismo deles. E ali, o rosto deles, quando eles oram em língua, eles brilham. Mas quando eles são pessoas normais, comuns, eles não brilham. Então, o que te conecta ao Espírito é você orar em línguas, vai te conectar na fonte principal e vai trazer revelação de Deus para dentro de você. O orar em línguas te conecta numa proporção que você vai perceber o seguinte, em vez de você ficar mais velho, você vai ficando mais novo. Observe. Agora, quando a pessoa é ranzinza, problemática, e acha porque ela é crente, tem muitos anos, ela deixa de praticar as práticas espirituais do básico. Orar, jejum, oração em línguas. Ela deixa de praticar. O que é que ela acontece? Ela passa a olhar o homem no âmbito natural. E não olha para o homem espiritual que precisa ser revelado dentro de nós. O homem interior que é chamado o Espírito Santo. Esse homem interior ele precisa ser abastecido de coisas espirituais. Você entendeu agora? É por isso que muitos falam, a pessoa pecou. Beleza. Pecou não quer dizer que de fato ela teve uma queda. Ela caiu. Mas não quer dizer que ela vai ser jogada fora. Há a possibilidade de ela se achegar a Deus e Deus, na proporção, restabelecer, porque ela primeiro vai ter que modificar a sua mente caída para a mente de Cristo. A mente da acusação do pecado, para ela ser, não, isso foi só uma queda. Eu preciso sair desse lugar de queda e ir para o lugar em Cristo. Aí ela floresce. Tem vida de novo. Está entendendo? Glória a Deus. Todos estão entendendo? Glória a Deus. 8h24. Aí fala assim, ó, por isso o Messias precisou receber no seu espírito a identificação do que o espírito dos homens foi feita após a queda. Deus fez daquele, ó, 2 Coríntios 5:21, fala assim, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nós nos tornássemos justiça de Deus.
Então, por causa de Cristo, nos tornamos justiça de Deus. Que ele que recebeu, ele não tinha pecado, mas ele foi imputado o pecado para ser justiça de Deus. Porque o diabo, ele ia justificar, mas é fácil, ele sendo Deus, vir aqui e pagar sobre o pecado da humanidade. Mas ele ia ficar sempre reivindicando. Como Deus é justo, para o diabo não ter o que ficar reivindicando, não, você vai de forma física. É aonde você lembra de Abraão. Abraão pegou seu filho e levou no Monte Moriá para sacrificar. E ali Deus percebeu aquilo e ele falou, pô, se o homem comum ia sacrificar o seu filho, o filho do seu amor, e eu como Deus não vou sacrificar? Abraão viu o que Deus já tinha enxergado há muito tempo. Porque como ele é Deus, ele já anda no futuro, ele anda na eternidade. Abraão viu, então quando Cristo vem, Cristo fala, se vocês são, vocês acreditam no pai Abraão, Abraão me viu. Como é que Abraão viu? Abraão estava na graça, quem está na graça tem a visão aberta para enxergar a eternidade. Então Abraão viu que os outros não viram, e todos aqueles que eram religiosos, cumpridor da lei, não tinham capacidade de enxergar a graça, porque a graça de Deus é você olhar para a lei e enxergar Cristo em tudo. Tudo que está na lei você vai enxergar Cristo. Você é obrigado a ver Cristo, porque Ele é o Verbo. Ele era a palavra ali no Velho Testamento. Por isso que eles contestaram com ele, como é que ele podia ver Cristo Abraão? Tu és mais velho do que o nosso pai Abraão? Blasfêmia. Então o homem natural nunca vai conseguir enxergar o que um homem espiritual em Cristo enxerga. Então para o homem natural, ali é um perdido, não tem mais jeito. Aí é de mal a pior. Agora um homem espiritual tem vida, tem jeito. Vamos levar ele. Mas aí é um pau que nasce torto. Ele já era carpinteiro. Ele tem capacidade de dar uns cortinhos e ajeitar a madeira que está torta. Ele é carpinteiro. Mas o vaso não presta. Ele é doleiro. Ele conhece o vaso. Ele sabe quando o vaso não presta, ele fala, eu vou quebrar, eu vou moer e vou fazer de novo. Aí vira vaso de dupla. Você entende agora? Quando você olha lá para o Velho Testamento, você é obrigado a ver Cristo. Em tudo você é obrigado a ver Cristo. Se você entender o plano de Deus. O plano original é o homem andar em plenitude, desfrutando da graça de Deus. Amém. Então, na plenitude de Deus, você desfruta, porque já é seu. Você pega o que é seu. Então, quando agora Cristo, ele substitui o homem natural, e agora Cristo te coloca na condição de você acessar as regiões celestiais e tomar. O céu é tomado por força e violência. Como é que fosse violência? É por fé. É por ousadia e intrepidez no seu espírito. É a capacidade de você entender. Não, eu já tenho lá em cima. É meu, eu vou tomar, porque Deus me deu, eu sou filho de Deus, eu sou cordeiro em Cristo, e Ele me disse em Efésios que eu estou assentado. Se eu estou assentado, eu estou num lugar de plenitude, eu estou num lugar de descanso, então eu preciso descansar o meu espírito, descansar a minha alma, para eu receber no mundo espiritual o que é meu por direito. Parece fácil, né? Mas não é fácil. Você tem que ir, por isso que eu trouxe essa palavra, para ver um esclarecimento na sua mente física e espiritual, para você compreender o que é que Deus quer. Quando se você entender isso aqui, você vai se tornar uma nova Nícia, uma nova Eli, uma nova Naí, uma nova Zé e um novo Raimundo.
Aleluia. uma nova dinâmica. Amém. Glória a Deus. Você vai se tornar uma nova pessoa Aleluia. em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Ai, Jesus. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo. Santo Deus. Eu... Você. Em Gálatas 3:13 fala assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição no madeiro da cruz. Tudo que você tinha que ter de maldição na sua vida, ele recebeu. Aí você só precisa entender isso. Ah, eu vou lhe amaldiçoar. Tem? Mas se você for uma pessoa temerosa, você não tem fé, você não sabe quem você é, vai pegar. Mas se você sabe quem você é em Cristo Jesus, aonde você foi colocado, essas palavras vão fazer efeito em você? Não. Você vai dizer: Deus te abençoe, meu filho. Aquilo vai ficar ecoando na mente. Por quê? Falou: Deus te abençoe. Aí vai ficando na mente ali: Deus te abençoe. Essa pessoa vai querer fazer mais o mal, está toda hora na mente: Deus te abençoe. Porque Deus, ele tem a capacidade de pegar a sua voz e fazer ficar, lembrar na mente da pessoa o tempo todo: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Aí a pessoa ela vai tentar fazer o mal, aí na mente dela: ele te abençoou, criatura. Você ainda vai fazer o mal? É, né? Dali. Esquece. Glória a Deus. Amém. Porque se você fosse uma pessoa normal, você ia ficar temorizado, ia fazer uma agonia, um barraco. Mas você, Deus te abençoe. Quando você entende quem você é, lembra que eu falei que o diabo apareceu na porta do quarto para fazer a cirurgia e falou: vou lhe matar. Eu falei: tente. Se você me achar debaixo do sangue do cordeiro, você tem capacidade de me matar, mas você não vai me achar, então você perdeu. Agora eu vou voltar e vou anunciar com mais ousadia. Só por causa da sua gatice. Você tem que saber quem você é. O diabo, ele vai ensaiar. Mas se ele vir em você ousadia, vir em você graça, não, aí não dá para ficar mexendo aí não. Vamos lá, vamos dar linha. Ele não vai procurar graça. Mas a pessoa que não sabe quem é em Cristo Jesus, o diabo toda hora ele joga uma coisa, ele joga uma enfermidade aqui, ele joga isso, ele joga uma perturbação na mente, ele joga uma aceleração no coração, ele vai jogando. E a pessoa vai aceitando. Por quê? Mas hoje Cristo trouxe o esclarecimento do plano original de Deus. E o plano original é: você é curado. Ele se fez maldito para você ser abundante. Ele se fez enfermo para você ser curado. Amém. É só isso que você tem que entender. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Identificando-se com o espírito velho do homem decaído, Jesus capacitaria a justiça de Deus a provocar o milagre do novo nascimento naquele que entrasse na nova aliança. Em Ezequiel 36:26 fala assim: e vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Então, quando você nasce de novo, Deus ele tirou esse coração de pedra e te colocou um coração de carne. Você agora é uma pessoa diferente. Você está na graça. Quando está na graça, seu coração é outro. Você é mais maleável. Você entende?
Hã? Não, tem gente que não entendeu o plano da redenção. Vocês são diferenciados. Você entendeu? Tem quem vai ser Maria, vai com as outras, e tem os que estão entendendo o plano de Deus. Então quem entende o plano de Deus não fica mendigando por aí um pouco de atenção. Você já sabe, Deus é comigo. Hoje eu estou um pouco triste, acho que eu me desconectei um pouco do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus ele tem paz, traz alegria. Então tem momentos que a sua natureza humana, adâmica, ela vai aparecer. Tem dias que você vai acordar borocochô, assim meio mole, meio, né? Mas depois a sua consciência de Cristo, ela volta. E aí o que é que acontece? Opa, eu não tenho que ficar me desfazendo, ficar assim, todo jogado. Não, vou levantar a cabeça, botar o pé no chão. Deus é comigo, ó. O ombro levantou, o ombro é decaído, o ombro, ó, subiu. Você entendeu? É isso mesmo. Deus, pelo seu amor, queria provocar o milagre do novo nascimento desde quando Adão pecou, mas a sua justiça não encontrava meios legais para realizar esse milagre. Levou anos, muitos anos, para chegar em Cristo, e depois de 2000 anos alcançou cada um de nós. Amém. Você está entendendo o que é isso? Glória a Jesus. Então, nem sempre você vai encontrar a palavra de vida eterna. Você vai para a igreja e vai ouvir lá uma saladinha. Aí você ouve uma palavra de vida, vai trazer vida para você, vai trazer consciência em você, a sua vida muda. Porque você está vendo, sendo pregada a palavra da verdade com conscientização no Espírito. Aí muda. A diferença está aí. Por isso que chega um ponto que você começa a se tornar uma pessoa problemática. Você não aceita migalhas mais. Porque tem uns que estão acostumados a ser que nem passarinho. A mãe vai, colhe um pouco da comida, mastiga e joga no bico. E o passarinho fica lá, ó, batendo, não pode sair do ninho. Mas quando você aprende a comer comida sólida, a palavra de Deus fala, você agora come comida sólida, aí você pega aquele mocotó pesado, que você soa no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Aí agora você já vai ficando mais, ó, mais fortinho, mais robusto. E aí você não consegue aceitar qualquer coisa. Né? Ó, isso aí foi heresia. Aí não foi Deus não, aí foi ele que está falando aí, ó, tá com problema na alma. Porque agora você identifica os problemas. Entendeu? Isso você vai ver constantemente. Você vai ver isso direto aí, esses problemas. Quando você vê, você tem que ficar quieto. Vai cair. O Wi-Fi desconectou. Vai cair. É, sim. Glória a Deus, Pai, da tua palavra nos nossos corações. Glória a Deus, Deus é bom. Aí fala assim, ó, aqui é importante dizer que a alma é o centro do intelecto, mente. Sentimentos, emoções, vontade e desejo. Deus criou a alma humana para corresponder e expressar tudo o que abundava no seu espírito. Então, originalmente, a mente humana era inundava da vida de Deus e possuía uma capacidade extraordinária. O homem não sentia emoções ruins, como medo, angústia ou ódio, nem mesmo tinha vontades malignas, como a de matar ou causar danos em alguém. Essas coisas passaram a atuar na alma do homem porque, com a corrupção, o intelecto, os sentimentos e a vontade do homem começaram a corresponder e a expressar a maldição, pecado e morte que passaram a transbordar no seu espírito. Isso
quer dizer que a alma humana ficou sujeita a doenças psicossomáticas depois do pecado. As doenças psicológicas são todo tipo de transtorno que pode atuar na área da mente, das vontades ou emoções, depressão, crise de ansiedade, bipolaridade e outros transtornos de personalidade. Se inclui na lista de enfermidades da alma. Outros problemas como autismo, esquizofrenia estão inclusos também. Jesus deveria resolver esses problemas também. Veja como ele fez isso. Isaías 53:5. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos sarados. Glória a Deus. Você entende isso? Aleluia. Teve eu estava vendo um testemunho de uma criança, a mãe dela é médica, o pai é pregador da graça. E a criança se arrebentou, ela caiu e sentiu dor. E ela falou com o pai: pai, eu preciso que Jesus resolva esse problema da minha dor. 6 anos, a criança. E aí o pai trouxe isso e falou para a igreja, né? O que é que ele está dizendo? Olha, essa criança ela está bem resolvida em Cristo. Ela foi bem ensinada. Ela sabe, ela tem consciência que Cristo pode resolver todos os seus problemas. Ela também tem consciência que a mãe era médica, mas ela não queria que a mãe curasse ou resolvesse o problema dela. Ela falou: Jesus tem que resolver essa dor que eu estou sentindo, meu pai. Você está entendendo? Deus está trabalhando quando alguém anuncia a palavra de vida eterna. Então vai gerando conscientização na vida das pessoas, e essa conscientização faz que todos entendam quem de fato é em Cristo Jesus. Então você sem Cristo, você não é nada. Mas você em Cristo, com a palavra, você é tudo, meu amigo. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é resolvido. E você tem que ter essa consciência com a consciência da criança. Você tem que entender: Cristo, eu sei que você tem capacidade de me curar, de resolver esse problema. Você tem que ter essa consciência. Você entende isso? Aleluia. Por isso que é necessário orar em línguas. Porque orar em línguas vai te conectar no mundo espiritual. Vai te conectar direto com Deus. E você ser conectado com Deus, é impossível você não ser abundado por uma graça. A graça te alcança. Santo Deus. E ela é merecedora. Você é merecedor dessa graça. Você entende isso? Aí fala assim: de acordo com esse trecho, Jesus sofreria um castigo que nos traria paz e recebia as feridas que nos garantiam saúde. Mas aonde isso se encaixa com os males da alma? A resposta é simples. Aonde experimentamos paz não é em nosso corpo e em nossa alma. Através das nossas emoções e da nossa mente, nós temos capacidade de sentir medo, angústia, alegria e paz. Pouco antes de ir à cruz, Jesus passou por tão grande agonia que chegou a suar sangue. Lucas 22:44. O que ele passou a sofrer naquele momento, o pior tipo de medo, angústia, tristeza e agonia que a alma humana pode sofrer, porque em poucos instantes ele ia experimentar a pior experiência de todas possíveis: tomar o cálice da ira de Deus. Você entende isso? O corpo. Em Isaías 53:4 fala assim: e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças. A identificação de Cristo com a humanidade caída exigiu que ele recebesse a punição das enfermidades em seu corpo. As doenças físicas, bem como emocionais, só existem por causa
do pecado. Se Cristo padeceria o juízo e consequência do pecado, a fim de trazer vida e regeneração para o pecador, ele tinha de sofrer o peso das enfermidades também. Você entende isso? Glória a Deus. Deus foi bom demais em Jesus. Deus foi bom de ter misericórdia, dar o Filho dele pelos nossos, para a nossa salvação. Deus manifestou sua graça primeiramente ao condenar Jesus em nosso lugar, pois Cristo recebeu um castigo imerecido. Jesus sofreu para que nós, pela graça, pudéssemos desfrutar de toda a providência divina, ou seja, existe uma providência divina para cada um de nós. Ele recebeu toda a opressão, sofrimento e castigo que era nosso, que nós merecíamos, para que de graça recebêssemos tudo o que Ele tem e Ele é. E agora, o que devemos fazer com a vida de Cristo que recebemos é só reinar. Por isso que somos convidados a reinar. É o plano da redenção de Deus. Ele nos convida a ter essa consciência de reinar. Então, para você reinar, você tem que ser um governante. Você tem que ser um rei. A sua mentalidade tem que ser de um rei. Eu acho que se chama eclesiástica, né? A palavra, quando é de rei, de monarquias. Então você tem que ter essa consciência que existe uma cadeira e existe um povo para você auxiliar. E Deus nos deu essa capacidade de reinar em Cristo Jesus e a capacidade de derramar a graça dele, atrair no reino, compartilhar com outras pessoas que não conhecem o favor de Deus, e aí você é destinado a reinar em todas as instâncias. Quando você começa a trazer o reino de Deus para outras pessoas, a graça dele começa a trabalhar também em outras esferas na sua vida. Amém. Glória a Deus. Você entende? Porque nunca você vai conseguir pagar o que a graça faz por cada um de nós. Quando você tentar fazer alguma coisa para ser grato pelo que a graça fez por você, a graça vai fazer mais alguma coisa, ou triplo, para mostrar para você que por mais que você tente fazer, a graça superabundou. Aonde abundou o pecado, nós habitávamos do pecado, mas a graça superabundou a nossa vida. Aonde habitava o pecado, agora nós reinamos em Cristo, reinamos em vida. Você precisa reinar aqui na terra, nas regiões espirituais e nas regiões físicas. Você é destinado a reinar. Você tem que entender esse negócio. Se você não entender, aí já era. A redenção ainda não está concluída e a igreja tem um papel fundamental no projeto da redenção. Estabelecer o reino de Deus na terra, reinando sobre o pecado, reinando sobre as doenças, reinando sobre a pobreza, reinando sobre a morte, reinando sobre as maldições, reinando sobre o reino de Satanás. Precisamos usar todo o poder da vida de Cristo para alcançar o máximo de perdidos, a fim de que eles se tornem também participantes do plano de redenção e Deus venha restaurá-los para o propósito que foi visto em Gênesis. Jesus nos deu a vida dele para que, através de Cristo em nós, a esperança da glória, pudéssemos exercer o governo e a autoridade sobre todas as coisas na terra, submetendo-as às realidades celestiais, fazendo com que seja feito na terra, assim como é no céu. E por fim, assim como foi no princípio, chamado Bereshit. O princípio de Deus. Então você guarda essa mensagem no seu coração, na sua mente, e eu espero que de todo o coração você saia daqui
com a sua mentalidade mudada. Que você reveja o seu comportamento. Eu continuo revendo os meus. Cada um aqui vai rever o seu comportamento e vai mudar a cada dia. Ninguém sairá daqui perfeitos, mas vai sair daqui com a consciência do plano da redenção. Então, se esse plano ficar guardado no seu coração e na sua mente, você vai se tornar um novo cristão. Um cristão redimido. Um cristão que vai reinar em poder. Então, quando você entender essa consciência, a doença não vai poder morar mais no seu corpo. Porque você foi destinado a reinar sobre as doenças. Quem reina está vivo. Se há vida em você, você tem que reinar. Tem poder aí. Então você tem que entender essa consciência de reinar sobre as doenças. As doenças vão ter que sair do seu corpo. Vai ter que sair da sua vida. A pobreza vai ter que sair do seu caminho. Mas você vai ter que ter a consciência de abundância, de plenitude. Deixar de ser escasso. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Você que disse que não tem dinheiro, Satanás vai reinar em cima da sua palavra, você vai comer o pão que o diabo amassou e a culpa é sua. Porque foi você que disse que não tinha dinheiro. Mas o dinheiro não dá, o dinheiro não vou conseguir, porque tem isso para pagar, porque tem aquilo para pagar. Dê graças a Deus que Deus te deu saúde, Ele te deu condição de você estar vestido, te deu capacidade de você ter um lugar para você repousar sua cabeça. Aleluia. Então seja mais grato a Deus em tudo que você tem. Se você aprender a ser grato, Pai, eu sou grato ao Senhor por essa garrafa. Eu sou grato ao Senhor, Pai, por causa dessa chave. Eu consigo abrir o cadeado da minha casa, eu consigo entrar na minha casa, eu consigo abrir a janela. O Senhor me deu o braço. Glória a Deus. O Senhor me deu a capacidade dos meus braços se movimentarem e a minha coordenação cognitiva e a minha coordenação motora junto com o seu cérebro mandando sinais nervosos para o seu sistema nervoso fazer a movimentação da sua mão. Então seja mais grato a Deus. Aprenda a agradecer tudo que você tem. Tudo que você agradece a Deus, Pai, eu te agradeço porque eu consegui pagar as contas. Tive dinheiro para pagar a conta, então eu te agradeço. Eu não vou ficar reclamando, não. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me deu a capacidade e a condição de ser abundante, de ser próspero, de poder pagar as coisas e dizer que o Senhor é bom na minha vida. E no mês que vai subsequente, a tua graça, a manifestação do teu poder vai esticar o dinheiro. Como eu não sei. É só isso. É mudar a sua mentalidade, a forma como você enxerga as coisas e como você profere as palavras. Aleluia. Quando você mudar as palavras que saem da sua boca, Satanás para de ficar na esquina e botando o ouvido de butuca para ouvir o que você vai dizer, para ele governar. A palavra de Deus fala que o mundo já és do maligno. Você habita no mundo, mas você não é daqui. Então aprenda a falar o que o céu está falando, para que aqui seja manifesto o poder de Deus. Através da sua vida. Aprenda a destinar a reinar. Reine na abundância da graça de Deus. Era para encerrar, mas alguém recebeu o recado. Glória a Deus. Deixa eu ir para casa. Espero que todos tenham aprendido nessa noite. Hoje o áudio foi um pouco mais longo, mas foi para benefício de aprendizado, né? Como não veio pessoas de fora, vocês puderam aprender um pouco mais de forma mais detalhada, né? Quando tem pessoas de fora, você vai ter que resumir, porque a palavra de Deus fala que não pode dar pérolas a porcos. Então tem gente que não tem a maturidade suficiente de receber o que nós já estamos recebendo há mais de 8 anos. Então se muitas coisas ainda não mudou, a culpa é sua. Mas se você ir aplicando, como todos nós estamos devagarzinho ali aplicando, tá vendo mudança na sua vida.
Então continue aplicando que Deus vai continuar manifestando a sua plenitude, a sua graça nas nossas vidas e vamos glorificar o nome dele. Tá certo? Então essa é a palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Hoje, por sinal, as meninas estavam lá falando da palavra.